Olá pessoal, eu sou o professor André Valente, serei o seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de artes. Na aula de hoje, vamos falar sobre arte digital. Vamos saber o que é essa forma de arte, quando ela surgiu, como ela vem fazendo parte das nossas vidas e qual é a relação dela com as outras formas de arte existentes. Vamos para a nossa aula. Bom, para a gente começar a falar sobre arte digital, a gente precisa primeiro pensar no que é arte. Então, o que seria arte? Bom, é uma definição muito difícil de se dar. Na verdade, é quase impossível aí de explicar com poucas palavras o que é arte. Então, a gente vai buscar aqui a palavra de um especialista, que é o Ernest Gombrich, que é autor de um livro chamado História da Arte, que é um clássico aí nos estudos da arte. E o Gombrich, ele diz o seguinte: nada existe realmente a que se possa dar o nome de arte. Existem somente artistas. Outrora eram homens que apanhavam um punhado de terra colorida e com ela modelavam toscamente as formas de um bisão na parede de uma caverna. Hoje, alguns compram suas tintas e desenham cartazes para tapumes. Eles faziam e fazem muitas coisas. Não prejudica ninguém dar o nome de arte a todas essas atividades, desde que conserve em mente que tal palavra pode significar coisas muito diversas em tempos e lugares diferentes, e que arte com A maiúsculo não existe. Então, o que o Gombrich está dizendo aí nessa introdução do seu livro é que não existe a arte, uma única definição de arte. Nesse mesmo livro, nessa mesma introdução, ele vai dizer o seguinte, que não existem motivos errados para nós gostarmos de uma obra de arte. Então nós podemos gostar de uma obra de arte porque a gente gosta das cores da obra, a gente pode gostar porque ela lembra alguma coisa da nossa infância, da nossa história de vida, lembra alguém que a gente gosta, porque ela nos emociona, ou porque a gente admira aquele estilo de arte, a forma como ela se apresenta. Enfim, existem muitos motivos para nós gostarmos de uma obra de arte e, segundo o Gombrich, todos esses motivos são válidos. Então, se a gente gosta, tudo bem. Agora ele vai dizer o seguinte: existem motivos errados para não se gostar de uma obra de arte. E esses motivos estão ligados a preconceitos. Preconceitos sobre a estética, porque já faz muito tempo que arte não precisa ser uma coisa considerada bonita, até porque beleza é muito relativo e os próprios artistas sabem disso. A beleza ela não está ligada necessariamente a um sentimento positivo, a uma alegria, ao amor, a esses sentimentos que a gente considera sentimentos bons. A beleza pode estar também no horror. Existe uma arte que vai querer enfatizar o horror, vai querer enfatizar os sentimentos como medo, nojo, angústia. Então a arte ela pode ser muitas coisas. O mais importante é a gente pensar o seguinte: quando a gente fala de arte, quando a gente analisa uma obra de arte, no dia a dia, na nossa vida, no cotidiano, tudo bem, a gente pode olhar para uma obra e falar, olha, eu gosto, eu não gosto. Isso é a velha história do gosto e cada um tem aí o seu gosto formado por vários motivos ao longo da vida. Mas se a gente vai analisar uma obra de arte para fazer uma crítica sobre ela, se a gente quer falar sobre essa obra de arte, sobre a técnica dessa obra, se a gente quer entender melhor e mais profundamente uma obra de arte, a gente precisa considerar alguns elementos importantes que são esses aqui, olha só. Então, quando a gente fala de arte, na verdade estamos falando de artes. E temos que lembrar que quando falamos de artes, na verdade nós estamos falando de obras de artes e estamos falando de artistas. Por quê? Porque toda obra de arte tem uma pessoa por trás dela. Então nós temos que lembrar que existe uma pessoa por trás dessa obra de arte. Além disso, toda obra de arte tem também um material, ela é produzida por um material. Então, o pintor usa a tinta, o grafiteiro usa o spray, o poeta usa as palavras, a bailarina, o bailarino, eles usam o próprio corpo e os movimentos do corpo. A fotografia usa a luz e as imagens. Então,
isso, toda obra de arte vai ter a sua matéria-prima para ela ser elaborada. Isso é muito importante para a gente pensar no assunto que nós vamos falar hoje, né? E outra, toda obra de arte carrega uma mensagem, toda obra de arte quer dizer alguma coisa, transmite uma mensagem. Então, quando nós olhamos para uma obra de arte, ela está nos dizendo, na verdade, ela está dizendo muitas coisas. Ela está dizendo sobre o tema que ela está apresentando, ela também fala sobre as técnicas que estão na própria obra. Enfim, ela vai nos trazer várias mensagens ali que a gente vai conseguindo perceber quando observamos a obra de arte, tá? Toda obra de arte também está feita sobre um suporte, né? Então nós temos um material e esse material ele tá depositado em alguma coisa, né? Então a tinta do pintor vai ser colocada na tela, o movimento do bailarino, da bailarina é feito no seu próprio corpo, o próprio corpo é o suporte, e aí ele vai se apresentar em um palco, vai se apresentar na rua, vai se apresentar em algum lugar onde ele vai apresentar aqueles movimentos. O poeta usa as palavras, ele pode falar, mas ele pode também escrever e hoje, atualmente, ele pode digitar essas palavras. Então, toda obra de arte tem um suporte para ela poder se apresentar, né? Toda obra de arte também é direcionada a um público. O artista, né, tem um ditado popular aí que diz: o artista vai aonde o povo está, né? Então, todo artista produz para ser visto, para que alguém veja, para que alguém leia, para que alguém possa admirar ou, numa linguagem mais atual, possa curtir aquela obra de arte. Então, todo artista ele pensa que ele vai ser visto por um público, mesmo que esse público seja ele mesmo. Mesmo que esse público ele vai fazer uma obra de arte e vai deixar na casa dele, mas de alguma maneira ele quer olhar para aquela obra. Então, ele acaba sendo o próprio público, mas toda obra de arte tem um público por trás da sua concepção, tá? E finalmente toda obra de arte precisa de uma técnica, né? Às vezes é uma técnica que exige mais, né, mais detalhes, é uma técnica mais racional, mais pensada, que tem que ser muito estudada. Às vezes é uma técnica mais intuitiva, uma técnica mais espontânea, né? Que a pessoa não precisa pensar tanto para fazer, porque ela já tem aquela habilidade. Mas de qualquer maneira, toda obra de arte tem uma técnica, tem um jeito para se fazer. Então é importante pensar que quando nós falamos de artes, nós estamos falando de tudo isso daí. E finalmente, todo esse conjunto de coisas que forma uma obra de arte, a gente precisa lembrar que esse conjunto de coisas está ligado a uma estética. Ou seja, todo artista que produz a sua obra de arte, ele não tira ideias do nada. Ele se inspira, ele tem ideias que ele vai tirar de outras obras, de outros estilos. Então ele tem um estilo, um jeito de fazer, né? Uma concepção dessa obra. Então toda obra de arte está ligada a uma estética de alguma maneira, que muitas vezes é a estética predominante numa época e às vezes não. Às vezes é uma estética que vai justamente contra a estética dominante. E ele quer ali criticar, então ele vai usar essa estética para criticar a estética dominante. Então, a obra de arte tem toda essa relação também com isso. E, finalmente, tudo isso sempre acontece em algum lugar, em algum momento. Então, a arte ela não é produzida no espaço, longe da realidade social, da realidade cultural, da realidade política, né, do que está acontecendo na sociedade. A arte, vamos lembrar que se toda obra de arte tem por trás dela um artista, esse artista é uma pessoa que vive na sociedade, é uma pessoa que sente a sociedade, que pensa a sociedade, né, que também tem opinião sobre a sociedade. E o que ele faz? Ele usa a sua arte para falar sobre tudo isso. E hoje a gente vai falar especificamente sobre arte digital, né? Pensando tudo isso que a gente falou, sobre o conceito de arte, como é que fica essa história da arte digital? Para a gente pensar sobre isso, a gente precisa primeiro pensar o que é a arte digital. Então, considera-se arte digital qualquer tipo de manifestação artística produzida através de meios eletrônicos, como o uso de softwares e hardwares avançados
que permitem a criação, a edição, o redimensionamento e outras modificações dentro do ambiente virtual. Então, como a gente vê nessa explicação, a arte digital é aquela que ela é produzida a partir de meios digitais, meios eletrônicos. Então, se a gente pensar naqueles elementos que a gente acabou de ver, né, você tem lá um artista e esse artista ele vai usar quais instrumentos, né, quais materiais. Tá? O material ele é variado, porque a gente vai ver que existem vários tipos de arte digital. Mas qual vai ser o instrumento que ele vai usar principalmente? Ele vai usar os meios eletrônicos, então ele vai usar toda a tecnologia que nós temos aí hoje, né? Ele vai usar as câmeras digitais, ele vai usar computadores, ele vai usar softwares, ele vai usar outros equipamentos como impressora 3D, a mesa digitalizadora, ele vai usar essas tecnologias para produzir arte da mesma maneira como o pintor usa pincel, tinta, tela, o artista digital ele vai usar, por exemplo, o computador, ele vai usar um aplicativo, ele vai usar esses meios. Então, são esses meios. E além disso, essa arte digital, ela também é apresentada muitas vezes de forma digital. Então, ela muitas vezes vai ser feita para ser apresentada na própria internet, né? Usando uma plataforma, usando um aplicativo, ou ela pode ser usada para ser apresentada em outros meios fora o meio digital. E a gente vai ver aí como isso pode acontecer nos vários tipos de arte digital. O fato é que a arte digital é uma realidade hoje em dia e ninguém mais contesta. É uma forma de arte, né? Tem todos aqueles elementos que a gente comentou agora há pouco. Então, vamos para uma perguntinha sobre a arte digital. Você conseguiu responder a essa pergunta? Então, quais as palavras que você colocou lá? Bom, se você colocou eletrônico, software, hardware, edição e virtual, você acertou. Tá? As palavras terra, caverna e tinta, elas não fazem parte exclusivamente da arte digital. Eu posso usar eu posso tirar uma fotografia de um ambiente onde tem a terra, eu posso tirar uma fotografia digital, eu posso reproduzir digitalmente alguma coisa ligada à terra. Todas as outras formas de arte sempre fizeram, é possível reproduzir no meio digital. Mas a pergunta aí é sobre o que caracteriza a arte digital. Então são essas palavras que você viu, elas estão relacionadas aí à arte digital. Quando foi que isso tudo começou? Isso começou lá atrás ainda, quando nem eu era nascido, hein? Lá na década de 60, nós tivemos, quando começa o desenvolvimento dessa tecnologia de informática, de computadores e tal, porque isso começa lá atrás, na década de 50, 60, e isso só se popularizou depois, agora já no final do século XX. Mas, na verdade, os testes, os experimentos, as primeiras invenções começam lá na década de 50, década de 60. E aí, um artista chamado Friedrich, que na verdade era um matemático, ele não era ele não era um artista, ele era um matemático, e ele se interessou por tudo isso, ele decidiu pegar um equipamento chamado plotter, e com essa plotter ele conseguiu programar um computador para produzir uma obra de arte. Então ele fez uma programação lá e esse computador, que tinha ali uns braços ali, esse equipamento, esse plotter, tinha alguns braços ali, ele conseguiu com isso produzir essa imagem que vocês estão vendo aí. Tá? E ele se inspirou numa obra de um artista chamado Paul Klee, que é um artista lá da década de 20, já dessa arte chamada de arte moderna, que fazia essa arte abstrata, tá? E ele se baseou naquilo para fazer essa programação, e ele conseguiu produzir essa obra aí. Aí começa a história da arte digital. Quais são as categorias, ou seja, quais são os tipos de arte digital? A gente tem muitas opções, e a gente vai trazer algumas principais aqui, mas você pode pesquisar mais depois, Então, edição de foto e vídeo, essa já faz parte do nosso dia a dia,
já está aí no nosso dia a dia. Quem nunca tirou aquela foto, botou aquele filtro, né? Tirou aquela pessoa que de repente saiu na foto e que você nem conhece porque você estava num lugar aberto e a pessoa apareceu e você foi lá e conseguiu apagar por meio da edição, né? Fez um recortezinho, enfim, né? Fez alguma mudança na foto. Então a edição de fotos e vídeos é uma das formas de arte digital. Na verdade, ela por si só nem é uma arte digital, né? A edição de foto e vídeo é um recurso da arte digital, né? O artista vai usar essa edição de fotos, essa edição de vídeos para criar uma obra de arte, né? Então, é isso, é o uso de programas de edição com a finalidade de fazer o quê? Mudanças nas imagens e nos vídeos. Então, fazer algum tipo de mudança. Tá? Então pode ser realçar, ocultar detalhes, acrescentar elementos, mesclar imagens, né? Fazer montagens, criar, né? Montagens, mudar cores, né? Mudar o tamanho, né? Que é redimensionar, adicionar um fundo, né? Inserir legendas, efeitos sonoros, efeitos visuais, criar cenas, enfim, dá para fazer muita coisa aí com a edição de fotos e edição de vídeos, e a gente sabe disso porque isso hoje tem muitos aplicativos que nos permitem, né, fazer isso. Tá? Então uma das coisas que a arte digital tem como característica é que ela tornou possível a muito mais gente produzir arte, né? Porque a gente não precisa ali de muitos recursos além, né, de ter um aplicativo, ter um equipamento que seria um celular ou um computador, e um pouquinho de criatividade para usar os recursos que tem ali, né? Os filtros, mudanças de cor, os elementos que a gente pode usar para montar, tá? Então é isso, dá para fazer desde edições mais simples, como aquelas que a gente faz, né, para postar nossa foto na rede social, que é mudar um pouquinho a cor, dar uma melhoradinha aqui e ali e tal, até fazer grandes obras com grandes montagens, né, como a imagem que está aparecendo aí para vocês. A arte 3D. O que é a arte 3D? Né? 3D, três dimensões, né? Então a arte 3D ela busca reproduzir uma imagem criando a sensação de profundidade. Aquilo que lá atrás, né, no Renascimento, os artistas desenvolveram técnicas para causar essa ilusão, né, na tela, tá? Hoje usa-se o meio digital para fazer, que é criar a sensação de profundidade, de luz e sombra, né, a ideia de distância, né? Então a arte 3D ela faz isso, tá? E ela tem softwares específicos, programas que são específicos para isso. Né? São programas que precisa ali aprender a mexer e tal, mas ele vai fazer isso a partir de uma ilustração bidimensional simples, você vai criar uma arte que representa três dimensões. E tem coisas incríveis, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver coisas incríveis. Artes que parecem que estão saindo da parede, saindo de uma tela, saindo do próprio computador. Né? E na verdade não é pura ilusão criada através de recursos, né, tecnológicos aí. Tá? Então ela cria essas composições e muitas dessas composições são realistas. Né? Muito parecida com essa que a gente está vendo aí. Tá? Chegam algumas obras de arte 3D são tão realistas que parece uma fotografia, mas na verdade não é. Foi uma criação. O cinema usa bastante, a gente vê bastante no cinema, na publicidade. Então essas formas de arte digital, elas extrapolam o limite da arte, né? Não é só para a gente olhar e admirar, elas também podem ser utilizadas como ferramentas aí da publicidade, da propaganda, né? Enfim, dá para usar de várias maneiras. E a arte fractal, o que seria arte fractal? Então olha só essa imagem, né? Para algumas pessoas pode causar um pouco de tontura olhar para esse tipo de imagem, né? Ela lembra algo como um caracol ali, né? Então esse é um exemplo de arte fractal. A arte fractal, elas são imagens digitais, tá? Que são complexas e são elaboradas a partir de cálculos, né? De equações matemáticas, olha só, né?
São equações matemáticas que são colocadas na forma de programação para produzir esse tipo de efeito, esse tipo de arte, tá? E é muito interessante, porque a arte fractal é baseada na própria natureza, né? Então, por exemplo, quando você olha para um girassol, o miolo do girassol, as sementes do miolo do girassol, elas não estão ali de forma aleatória. Estudando isso, se descobriu que ali você tem um cálculo matemático para que o girassol chegue a ser daquela forma, né? Então existe ali um desenho, existe uma certa ordem que dá para entender a partir de um cálculo matemático. A arte fractal ela é baseada nisso, né? Nessa ideia de você criar cálculos matemáticos para produzir imagens como essa daí, tá? Então eles também usam programas específicos, usam um princípio que é chamado de autorrepetição, é isso, é feita uma imagem uma vez e aí a partir do cálculo matemático ela vai sendo reproduzida e vai criando uma outra imagem, que é a arte fractal, tá? E ela pode ser aumentada ou diminuída várias vezes sem perder o formato original, justamente porque ela é feita baseada em cálculos matemáticos. É como se ela fosse se encaixando. Então dá para diminuir, dá para aumentar, sem perder a qualidade da imagem. O desenho vetorial. O que é o desenho vetorial? Esse vem sendo bastante utilizado aí na internet, sendo bastante utilizado também para publicidade, para anúncios de publicidade, para materiais educativos. Então esse vem sendo bastante utilizado. Desenho vetorial é esse tipo de imagem, que ela pode ser redimensionada várias vezes, pode ser feita maior, menor, e ela não perde a qualidade da imagem. Tá? Então é feito com programas gráficos que eles vão registrar as informações ali, tá? E vão formando esse tipo de imagem como essa que a gente está vendo aí, né? Que não tem traços tão finos, tão realistas, mas por quê? Porque a finalidade é isso mesmo, é se parecer mais com uma ilustração, com um desenho, não é se parecer exatamente com uma fotografia. Embora tenha alguns desenhos vetoriais que são realistas e são bem realistas, tá? Mas o princípio do desenho vetorial é esse, ele pode ser reduzido, ele pode ser aumentado várias vezes sem perder a qualidade por conta da maneira como ele é elaborado. Aqui a gente tem um ótimo exemplo disso. A arte vetorial ela pode reproduzir imagens já existentes, já conhecidas, através dessa técnica, né? Dessa técnica desses gráficos que podem aí sofrer mudança e tal. Então aqui a gente tem um quadro bastante conhecido, que é a Mona Lisa, e que foi feito de forma vetorial. Tá? Então a gente vê que dá para identificar que não é o quadro original, mas a gente também consegue ver que tem uma qualidade muito grande nessa imagem. Então é isso que é a arte vetorial. Tá? A ilustração e a pintura digital, o que seria isso, né? Bom, basicamente é o seguinte, pegaram todas as técnicas de pintura que já existiam há séculos, tá? E colocaram dentro do computador. É como se pegasse lá o pincel, a tela e tudo e colocou dentro do computador, dentro do meio digital. Aí os programas que trabalham com ilustração e pintura digital, eles têm essas ferramentas, inclusive, né? Geralmente os nomes estão em inglês, mas geralmente é o que? É pincel, é lápis, é caneta, é borracha, é tesoura, tem todas essas ferramentas que um ilustrador antigamente tinha que usar fisicamente. Hoje ele tem os meios digitais, ele pode usar uma mesa digitalizadora, ele vai criar isso em um programa e vai criar ilustração e pintura digital. Tá? E algumas pinturas que chegam a simular a pintura real. Então tem técnicas também para isso, tem também os programas têm recursos para isso, né? Para representar a tinta óleo, o efeito aquarela, né? Os efeitos de pintura, de tipo de tinta, as técnicas que existem aí já na pintura há séculos. Então basicamente a pintura digital e a ilustração digital pegou a arte da pintura, a arte do desenho e colocou no computador, criando programas, criando recursos para que as pessoas pudessem fazer esse trabalho agora direto no computador. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, essa imagem
tá? É um exemplo de pintura digital, né? Então a gente vê ali uma tela que poderia ter sido pintada à mão, né? Que se parece inclusive com telas que são pintadas à mão, à tinta, né? Ali numa tela mesmo, num cavalete, só que aqui foi feito no computador, tá? Então é possível fazer isso. O que não quer dizer, isso é importante a gente pensar aqui, né? Não quer dizer que as outras formas de arte vão acabar. Na verdade, toda vez que surge uma inovação nesse campo, os artistas que já produzem a sua arte de outra maneira, o que eles costumam fazer? Eles costumam se inovar também. Eles vão buscar outras formas de fazer, eles vão buscar também se inovar para continuar a fazer a sua arte. Então, na verdade, no campo das artes, o que acontece é sempre a transformação, a inovação, o crescimento. E aqui nós temos uma perguntinha para você agora sobre o conteúdo. Vamos ver se você pegou o conteúdo da aula de hoje? Bom, se você respondeu letra B, você acertou, né? Por quê, pessoal? Porque olha só, né? É considerada menos criativa devido ao uso de recursos digitais? Nós colocamos essa pergunta aí para fazer uma provocaçãozinha, porque muita gente pega e diz assim, é fácil ser fotógrafo hoje em dia, porque as câmeras digitais fazem tudo. E não é verdade, né? A ferramenta, ela é uma ferramenta. Assim como no passado, por exemplo, ter um bom trator, uma boa enxada não significava que a pessoa seria um bom agricultor, necessariamente teria uma plantação cheia e daria bons frutos e tal. Hoje, ter uma câmera digital, ter um bom computador, ajuda muito. Ter recursos para fazer ajuda muito. Mas se você não tiver a técnica, a vontade, a criatividade, se você não souber utilizar os recursos, né, não souber entender como eles funcionam, tá? Nada disso vai adiantar. Então, os computadores, as câmeras digitais, os smartphones, todos os recursos eletrônicos que nós temos hoje estão a nosso serviço, mas são ferramentas como outras ferramentas. Claro, facilitaram muito a nossa vida, né? De fato, hoje a gente, por exemplo, no passado, né, a gente tirava uma foto e você ficava naquela ansiedade. Será que a foto ficou boa? Aí você tinha que revelar a foto para saber se a foto ficou boa. Hoje você vai lá no preview, já vê a foto que você acabou de tirar. Se não ficou boa, você já pode tirar outra. Então facilitou muito a nossa vida, né, o surgimento desses recursos digitais, mas eles não substituem a nossa inteligência, a nossa habilidade, né? Pelo contrário, hoje eles dão mais potência para a nossa criatividade, para a nossa inteligência, para as nossas habilidades. Então, se você gosta de arte, se você tem vontade de fazer arte, use esses recursos, aproveite bastante e não ligue para as pessoas que vão dizer: ah, mas isso aí com a câmera que você tem, qualquer um faz. Não é verdade isso, né? Há muito bons artistas aí fazendo trabalhos com recursos digitais e há também aqueles que poderiam melhorar, poderiam fazer melhores trabalhos. Lembrando o que a gente falou no começo da aula, né? A gente julgar a obra de arte é sempre muito delicado, porque às vezes a gente pode estar só sendo preconceituoso. Bom, a outra forma de arte que a gente tem nesse campo é a arte digital imersiva. Tá? Essa é fantástica. Tá? O que é isso? É um tipo de arte que utiliza tecnologia digital para colocar a gente praticamente dentro da obra de arte. Daí vem esse nome, né, de fazer uma imersão. Então nós vamos entrar na obra de arte, vamos interagir com a obra de arte, né? Vamos poder, por exemplo, sentir as cores da obra de arte passando por nós, ouvir os sons, de repente, de uma tela de pintura que mostra uma paisagem, né? Então é possível criar aí uma interação, né, entre nós, o público, com a obra de arte, através dessa chamada arte imersiva. Então ela utiliza tecnologia digital para proporcionar esse tipo de experiência sensorial de contato com a arte, combinando animações gráficas em alta definição, conteúdo multimídia, né, narrativas em áudio. Ela permite a criação de cenários e a interação direta do público com a obra de arte. Tá? E nesse link que você está vendo aí tem um vídeo de uma exposição de arte muito boa que aconteceu em Barcelona, de arte imersiva. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí para você ver
como é interessante, como é legal esse tipo de arte. Hola, soy Natalia Sprenger y hoy en El Futuro es Apasionante voy a pasearme por las obras de Monet gracias al mapping. Pero, ¿qué es el mapping? Esta técnica audiovisual consiste en proyectar sobre superficies reales, como monumentos, fachadas de edificios o calles, imágenes y vídeos. El efecto inmersivo se lo tenemos que agradecer al movimiento creado específicamente para esa superficie, ya sea en 2 dimensiones o en 3. Estoy en el Centro de Artes Digitales Ideal de Barcelona. Este antiguo cine se ha reconvertido en uno de los centros más punteros en artes visuales de toda Europa. ¿Y qué tecnología utilizáis para lograr una experiencia inmersiva de este nivel? Lo que tenemos son 30 proyectores láser, cada uno con resolución diferente, dependiendo de si va proyectando a pared o proyectando al suelo. Permite tener esa sensación de inmersividad total. E fique atento aí que aqui no Brasil já tem muitas instituições fazendo isso, e aqui em São Paulo especificamente a gente tem o MIS, que inaugurou um espaço aí para esse tipo de exposição de arte imersiva. Então é uma experiência muito legal de se viver. E chegamos ao final dessa nossa videoaula e vamos aí deixar uma reflexão sobre o assunto de hoje. Arte pode ser ruim, boa ou indiferente, mas qualquer que seja o adjetivo empregado, temos que chamá-la arte. Marcel Duchamp. E se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto tão interessante, consulte os links sobre esse assunto, sobre o Saiba Mais, que estão aí na sua plataforma, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.